Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre revisão de literatura. Então, nós estamos aprendendo numa sequência de aulas de metodologia e de TCC a como fazer um projeto de pesquisa, um artigo de revisão de literatura, um capítulo de livro, um resumo estendido, ou mesmo ainda uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou qualquer atividade que num primeiro momento passe pela questão da é, revisão da literatura, que tem uma base de referencial teórico. A primeira informação que eu quero trazer para vocês, que é muito importante, ela diz respeito à sequência das fases, a importância de nós seguirmos direitinho a orientação deste curso. Então você primeiro aprendeu que deveria escolher o tema, conforme o vídeo que ensina a escolher o tema e todas as implicações de se escolher um tema. Depois você aprendeu a fazer uma outra fase, já com o tema escolhido dentro daqueles critérios acadêmicos e científicos, que é a fase do levantamento de literatura. Então você foi, em resumo, você foi ao Google Acadêmico ou outro indexador, localizou pelo menos 5 artigos científicos de revistas com ISSN e de autores mestres e doutores, ou então livros com ISBN. Muito bem. Depois disso, você fez a leitura desses artigos e desses livros e você selecionou em média, no mínimo, pelo menos 50 parágrafos, ou seja, pelo menos 10 parágrafos de cada artigo. E você foi para a fase número 3, que é a do referencial teórico. Na fase 3 do referencial teórico, você aprendeu comigo na videoaula anterior que você fez uma colcha de retalhos. Então você juntou num único Word 50 parágrafos, ou seja, 10 parágrafos em média, no mínimo, de cada artigo selecionado, que juntamente com seus 10 parágrafos autorais compuseram algo chamado colcha de retalhos. Então você teve aí 50 parágrafos oriundos de artigos que você escolheu. Muito bem. Isso que você fez até então, referencial teórico, é a fase 3. Nós vamos agora para a fase número 4. E o que é, Jonas, a fase número 4? A fase número 4 é a revisão de literatura. Agora você vai parafrasear todos esses 50 parágrafos que você montou na sua colcha de retalhos. Ou seja, até então, até a fase número 3, que é do referencial teórico, o seu trabalho não tem nada de autoral. Eu até brinquei na aula passada, falei que ele é um crime, ele é plágio. Mesmo você colocando entre parênteses sobrenome, ano e página, que nós estamos aqui sugerindo o sistema AutorData, mesmo assim, você tem um trabalho que ele não é autoral. Muito bem. E você respeitou aquela sequência. Você trouxe no máximo 3 de cada artigo na sequência, para você poder embaralhar. Embaralhar com coesão, com coerência. Muito bem. Agora na fase 4, que se chama revisão de literatura, você vai literalmente revisar todo o seu referencial teórico. Ou seja, você vai parafrasear. Parafrasear é escrever com as suas palavras o que está com as palavras dos outros autores. Então você vai pegar os 50 parágrafos, as suas 8 páginas em Arial 12, espaço simples entre linhas, e você vai pegar essas 8 páginas e você vai reescrever, parágrafo por parágrafo, com o seu vocabulário, de acordo com as técnicas que eu vou ensinar daqui a pouquinho. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte. Quando você fez sua colcha de retalhos na fase 3, que é a do referencial teórico, muitas vezes, mesmo você tendo tentado usar uma certa coerência, pode ser que não tenha ficado tão lógica a sequência. Então, é agora que entrarão seus parágrafos autorais. Então, na fase 4, que é a da revisão de literatura,
você vai colocar pelo menos 10 parágrafos autorais, certo? De sua autoria. Não serão paráfrases, serão parágrafos da sua cabeça, que vão fazer a costura quando você passa de um autor para outro autor, ou mesmo fazer uma alusão na qual você concorda com aquilo que está sendo dito naquele trabalho, certo? Não é para você colocar seus 10 parágrafos juntos, não. Você vai colocar os seus 10 parágrafos intercalados com esses outros 50 parágrafos. Por exemplo, vamos supor que você esteja pesquisando e fazendo um trabalho sobre a legalização do aborto. E você, querendo mostrar os dois lados da moeda, você tem um artigo que fala a favor da legalização e outro artigo que fala contra a legalização do aborto. Muito bem. Vamos supor que o autor Silva é a favor da legalização. E vamos supor que a autora Marcondes é contra a legalização do aborto. Repare, se você colocar na sequência o Silva seguido da Marcondes, pode ser que o leitor do seu texto não entenda e até ache que ficou incoerente. Olha, esse artigo, esse projeto estava falando a favor do aborto, agora está mostrando os dados contrários, está meio estranho. É aí que entra um parágrafo autoral. Por exemplo, você vai colocar um parágrafo entre o parágrafo do Silva e o parágrafo da Marcondes, dizendo assim: como se observou anteriormente, Silva deixou claro seu posicionamento a favor da legalização do aborto, levando em consideração o grande número de óbitos em clínicas clandestinas de aborto. Óbitos tanto dos fetos abortados quanto das suas mães. Ponto. Aí você, no mesmo parágrafo, diz assim: já para Marcondes, vírgula, como se lerá a seguir, o aborto não deve ser legalizado. Não por questões religiosas, mas pelo princípio constitucional de que todo ser humano tem o direito à vida. Pronto. Aí o seu leitor, leu o Silva defendendo a legalização do aborto. Leu esse parágrafo em que você diz que o Silva é a favor e que depois vai vir a Marcondes dizendo contra a legalização. E aí você vem com os parágrafos da Marcondes. Entendeu o que são os parágrafos autorais? Eles fazem essa costura no texto. Eles revisam a literatura. Por isso essa fase é chamada de revisão de literatura no projeto e ela se tornará o desenvolvimento do artigo, do capítulo, do resumo. Tá joia? Então ela no projeto é chamada de revisão de literatura. No artigo, num capítulo de livro, num resumo estendido, ela é chamada de desenvolvimento. Algumas áreas, como a saúde, chama de discussão. Mesma coisa que desenvolvimento. Tá joia? Muito bem. Depois que você fez isso, ou seja, você colocou 50 parágrafos intercalados com esses 10 parágrafos autorais, agora você vai fazer o próximo passo, que é fazer as paráfrases, certo? Você vai parafrasear os 50 parágrafos dos outros. Lembrando que sempre que você faz a paráfrase, ou seja, escreve com as suas palavras aquilo que está com as palavras daquele autor, você precisa continuar colocando entre parênteses sobrenome, ano e página, mesmo depois da paráfrase. Por quê? Porque aquilo não saiu da sua cabeça, certo? Aquela ideia tem um dono. Então, muito bem. Então, nós estamos fazendo aqui uma lógica de parafrasear, mas ao mesmo tempo que nós vamos parafrasear, você vai mencionar o sobrenome, o ano e a página do autor daquela ideia. Muito bem. Jonas, então tá bom. O que é paráfrase?
Paráfrase é quando eu digo com as minhas palavras o que os outros disseram com as deles. Por exemplo, a primeira lógica quando a gente faz uma paráfrase é assim. Você tem um parágrafo que tem 3 pontos finais, 3 frases. Então você vai embaralhar o parágrafo. Você vai embaralhar as frases dentro do parágrafo. A terceira frase vai virar a segunda vai virar a terceira, a primeira vai virar a segunda, enfim, você vai embaralhar. A terceira vira a primeira, a segunda vira a terceira, a primeira vira a segunda, você vai embaralhar as frases, marcando pelo ponto final. Depois de embaralhar as frases, você vai pegar cada frase e vai ver se nas frases tem vírgulas. Geralmente as vírgulas separam os termos sintáticos, separam os pedaços da frase. Aí você vai embaralhar a própria frase. Isso. E depois disso, você vai usar as técnicas de paráfrase, que são várias. Vão envolver utilização de oração reduzida ou desmembrada, vão envolver utilização de sinonímia, vão envolver mudança de voz ativa para passiva, ou dentro da mesma voz passiva, da passiva sintética para passiva analítica ou vice-versa, ou vão envolver outras técnicas que eu vou falar todinhas aqui. Mas a primeira coisa é embaralhar. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma frase lá dita assim, ó. Domínio dos cerrados. Localizado na porção central do território brasileiro, há um predomínio de chapadões, com a vegetação predominante do cerrado. Eu retirei lá do UOL 2019, página 1. Muito bem. Aí você tem essa explicação sobre o domínio dos cerrados. Repare que tem 3 pedaços, ó. Localizado na porção central do território brasileiro, vamos chamar de pedaço 1. Há um predomínio de chapadões, pedaço 2, com a vegetação predominante do cerrado, pedaço 3. Certo? Agora nós vamos embaralhar isso. Ou seja, com a vegetação predominante do cerrado vai virar 1, localizado na porção do território brasileiro vira o 2, e há um predomínio de chapadões, vira o número 3. Depois que eu embaralhei os pedaços, aí nós vamos alterar as palavras por pedaço, dizendo a mesma coisa. Por exemplo, tem lá assim, ó, o começo é com a vegetação predominante do cerrado. Repare, com a eu posso trocar por na. Então a primeira dica de paráfrase é, você troca esses conectores, você troca preposição, você troca pronome, você troca conjunção, você troca essas palavras pequenas que ligam. Então, com a, você troca por na. Depois vem vegetação predominante do cerrado. Repare, vegetação predominante do cerrado. Você precisa quebrar sempre a sequência de 4 palavras para quebrar o plágio. Então eu vou tirar o predominante, que é um adjetivo. O adjetivo geralmente é expletivo. Retira e não atrapalha. Então vai ficar com a vegetação do cerrado. Só que daí eu tirei o predominante e troquei o com a por na. Resultado. Em vez de com a vegetação predominante do cerrado, eu tenho na vegetação do cerrado. Nossa, Jonas, mas parece que não mudou nada. Acredite, zero plágio. Todos os exemplos que eu usarei neste vídeo, eu passei num farejador de plágio profissional chamado Plágios, a frase original e a frase que eu quis testar. Muito bem. E eu passei na versão hard, que é aquela que pega tudo. Como foi quebrada a sequência de 4 palavras, não tem plágio. Tem que lembrar que é o seguinte, você não pode trocar vegetação e nem cerrado desse pedaço, porque são palavras muito importantes. Você está falando lá, princípio de constitucionalidade. Você não pode trocar princípio por início. Por isso que você não deve fazer paráfrase com esse monte de software que tem aí, que fica fazendo por você. Porque ele pega num dicionário de sinônimos qualquer sinônimo e coloca no lugar. Princípio de constitucionalidade não tem nada a ver com início, porque esse princípio não é princípio de início. Certo? Então, muito bem. Então, as palavras principais, elas vão permanecer. O que você vai fazer vai ficar trocando essa sequência de 4 palavras. Ah, professor, mas não é estranho, eu vou trocar a sequência de 4 palavras. E, ao mesmo tempo,
Não parece que eu estou fazendo algo errado? Não, porque você vai colocar entre parênteses sobrenome, ano e página. Seria um problema se você trocasse só uma coisinha ou outra e tirasse o parêntese como se aquilo tivesse saído da sua cabeça. Continuaria sendo plágio. Mas não, você vai trocar poucas palavras, mas você vai continuar fazendo a referência. Esse texto é do Silva, página tal, ano tal. Tá joia? Muito bem. Vamos pegar o segundo pedaço. Localizado na porção central do território brasileiro. Beleza, Jonas, ok. Localizado na porção central do território brasileiro. Vamos lá. Localizado termina em ado. Lembra? Verbo que termina em ado, em ido, é o quê? Particípio. Logo, é uma oração reduzida de particípio. Se o verbo terminar em ar, localizar, em ir, ou ainda localizando, NDO, localizando seria um gerúndio. Localizar seria infinitivo. Toda oração que tiver no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, ela é uma oração reduzida. O que você vai fazer com a oração reduzida? Vai fazê-la ficar desmembrada. Então, localizado, que se localiza. Constituído, que se constitui. Gerando, que gera. Entendi, professor. Tem infinitivo, gerúndio, particípio, eu ponho o que e eu resolvi o problema. Sim, exatamente. Agora vamos lá. Vamos supor que seja o contrário. Tem o que? Que se localiza, você põe localizado. Que se constitui, você põe constituído. Que gera, coloca gerando. Entendi. Eu pego a reduzida e eu transformo em desmembrada. Ou então eu pego a desmembrada e eu transformo em reduzida. Isso. É assim. Você vai ver que não é tão difícil tirar o plágio. É trabalhoso, mas não é tão difícil. Voltemos. Localizado na porção central do território brasileiro. 7 palavras. Eu troquei localizado por que se localizam. Pronto. Então a gente já tem aí a primeira palavra, não tem problema. Na porção central, dá para a gente trocar por no centro. É verdade, Jonas. Na porção central, no centro. Repare, eu continuo dando aquela ideia de lugar, mas eu mudo. Eu digo a mesma coisa com outro vocabulário. Sinonímia. Muito bem, sinônimos. Do território brasileiro. Tá vendo brasileiro? Lembra dos adjetivos pátrios? Brasileiro, brasiliense, paulista. Então você vai dizer do Brasil, de Brasília, de São Paulo. Ah, professor, que maravilha! Então, quando eu tenho um adjetivo pátrio, é tão bom quando eu tenho um particípio? Sim, porque o particípio você vai desmembrar pelo quê? E tem um adjetivo pátrio, você vai dizer de onde veio aquele lugar, de onde é aquele lugar. Brasileiro do Brasil, brasiliense de Brasília, e assim vai indo. Repare que você troca então localizado na porção central do território brasileiro por que se localizam no centro do território do Brasil. Eu até aumentei o número de palavras, mas deu 0 plágio. E eu estou dizendo a mesma coisa. Entendi, professor Jonas. Vamos lá então. Terceiro pedaço deste mesmo parágrafo. Há, do verbo haver, um predomínio de chapadões. A primeira ideia que a gente dá para trocar paráfrase é trocar o verbo haver por existir, né? Tem até aquela regra, verbo haver no sentido de existir. Lembrando sempre que o verbo haver é impessoal e existir é pessoal, então ele concorda. Haver não concorda, existir concorda. Então você troca há um predomínio por existe um predomínio. O problema é que neste caso você teria um predomínio de chapadões. Então trocar só o há por existe não quebra o plágio. Quantas palavras você tem que trocar? Sequência de 4 palavras. Então vamos lá. Então a gente pode trocar há um predomínio de por predominam. Entendi. Eu pego predomínio, que é um substantivo, e eu troco por predominam, que é um verbo. Isso. Fica fácil. Há um predomínio de chapadões, vai trocar por predominam chapadões. E com isso, olha que legal, você tem 0 plágio. Olha que interessante. Depois dessas trocas todas, a frase original era domínio dos cerrados. Localizado na porção central do território brasileiro,
há um predomínio de chapadões, com a vegetação predominante do cerrado. Muito bem. Olha como fica a paráfrase. Na vegetação do cerrado, predominam chapadões, que se localizam no centro do território do Brasil. Lembrando, zero plágio. Zero. Vendo num farejador profissional. Tá joia? Então a primeira dica é isso aí, ó. Você pega um parágrafo, embaralha o número de frases. Se eu tenho 2 frases, a segunda vira a primeira vira a segunda. E se eu tenho 3, eu vou embaralhando e assim vai. Depois eu pego cada frase e embaralho dentro dela. Só isso já ajuda a quebrar o plágio. Depois eu pego cada pedaço embaralhado e eu vou fazendo essas trocas que você já aprendeu. Muito bem. Vamos supor que você queira mudar a voz do verbo. Mudar a voz verbal é outra técnica de paráfrase. Por exemplo, o menino comprou livros. Aí eu vou dizer o quê? Os livros foram comprados pelo menino. Posso até dizer, os livros foram comprados pelo garoto. Muito bem. Porque garoto está no campo semântico de menino. Muito bem. Não posso dizer os livros foram comprados pelo moleque. Porque moleque tem sentido pejorativo. Então não é toda troca que eu posso fazer. Você não pode chegar e dizer assim, o Rio de Janeiro tem tantos homicídios. Aí você diz assim, a cidade maravilhosa tem tantos homicídios. Não é poesia. Então tem palavras que você não consegue mudar, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Então vamos lá. Nesse exemplo, o menino comprou livros. Eu pego o objeto direto livros, ele vai virar sujeito, paciente, livros foram comprados pelo garoto. Entendi, Jonas. É como se eu, para trocar da voz ativa para passiva, se eu falasse a frase ao contrário. Isso. Só não esquece que não pode só mudar de lugar as palavras. Você precisa mudar a voz do verbo. Quem pratica a ação passa a sofrer. O menino comprou livros, ele fez o ato de comprar. Livros foram comprados pelo garoto. Ah, entendi. É o tal do sujeito paciente. Vamos supor que você tem ainda uma voz passiva sintética, que é quando tem aquele Czinho, SE. Vendem-se livros. Fácil quebrar o plágio. Quando tem esse SE juntinho aí, indicando aí uma partícula passivadora, é maravilhoso, porque aí é só você jogar a passiva analítica, né? Em vez de vendem-se livros, passiva sintética, você diz livros são vendidos, passiva analítica. Então, dentro da própria voz passiva, você quebra o plágio. Essa é uma outra dica. Eu estou aqui na descrição do vídeo colocando uma possibilidade de você ler um artigo que explica como fazer esse tipo de trabalho. E aí nesse artigo tem um capítulo lá com esses exemplos e outros exemplos. Está bem completo, ele é de acesso gratuito. Eu acho que vai ajudar bastante. Tá joia? Muito bem. Existe ainda um terceiro tipo de paráfrase que nós chamamos de paráfrase semântica. O que é a paráfrase semântica? É assim, olha. Eu leio o que está escrito e eu digo com as minhas palavras aquilo que o autor disse, sem pensar em técnicas linguísticas. Por exemplo, eu li a seguinte citação. Segundo Whitley, venda boas mercadorias com lucro moderado. Trate seus clientes como seres humanos e eles sempre voltarão querendo mais. Eu li, entendi e eu vou dizer diferente, mas eu vou dizer a mesma coisa com o meu vocabulário, sem pensar nessas técnicas. Como ficaria, por exemplo, os clientes retornam quando são tratados como seres humanos na compra de boas mercadorias, conforme Whitley. Entendi? Essa parece até mais fácil. Sim. Se você quiser, faça tudo paráfrase semântica e depois use o farejador de plágio. Olha que interessante. O farejador de plágio, ele não é um problema, ele é a solução do escritor. Por quê? Porque você faz as paráfrases, depois você passa no farejador de plágio. E ele coloca, por exemplo, esse plágios, ele deixa tudo em azulzinho. Então você já vai direto na frase que está dando plágio para usar as técnicas linguísticas só quando é necessário. Ah, entendi. Ah, Jonas, então peraí. As outras coisas que eu passar, que o programa não pintar de azul, não entender que aquilo é plágio, aquilo eu não preciso alterar? Não, é porque a sua paráfrase foi bem feita.
você conseguiu fazer de um jeito que não foi, que não estava de outra forma. É muito importante você saber que também às vezes é o seguinte. Vamos supor que você pegou um parágrafo em que o Silva cita o Lima. E aí você parafraseou o Lima. Só que ao parafrasear o Lima, ficou diferente do artigo do Silva, mas ficou igual a como era o artigo do Lima, ou mesmo a outro autor que também citou o Lima. Por isso que o farejador de plágio vai te ajudar. Porque tem que ficar diferente de tudo o que já foi publicado. Entendi, professor. Se você observar, é menos difícil do que parece. Fazer paráfrase só é trabalhoso. Você tem que estar com tempo, você não vai fazer a paráfrase dessas suas 9, 10 páginas no mesmo dia. Você pode selecionar uma página por dia e ir fazendo com calma, até para você ter inspiração, palavras boas, cabeça boa para conseguir encontrar as palavras adequadas, certo? Então, se você me falar, não, Jonas, eu achei trabalhoso, eu aceito. Agora, se você falar, Jonas, eu achei difícil, eu discordo. Tá certo? Eu quero resumir, então, a fase número 4. A fase 4 se chama revisão de literatura. Então, nela, ela começa já com a fase 3 pronta, que é do referencial teórico, que tem 50 parágrafos dos outros, de outros autores. Esses 50 parágrafos todinhos com sobrenome, ano e página. E aí, o que você tem desses 50 parágrafos? Por enquanto, as palavras alheias. Aí você vai colocar os seus 10 parágrafos autorais para fazer uma coesão, uma coerência no texto. E depois você vem parágrafo por parágrafo parafraseando tudo. Porque você sabe que toda citação direta, que é aquela que você copia na íntegra, ela constitui plágio, mesmo que citada da fonte, e a legislação só permite até 25% de plágio. Então é melhor você parafrasear tudo para você poder ter aí o limite de até 25% se uma ou outra paráfrase não ficou tão bem feita assim. Tá joia? Mas na fase número 4, portanto, em resumo, a fase que é a revisão de literatura, você terá em média 10 páginas em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples entre linhas. Essas 10 páginas estarão todas com o seu vocabulário. Você vai parafrasear tudo. Tanto os 50 parágrafos, em média, dos outros autores, como os seus 10 parágrafos autorais. Tá joia? Lembrando que todos os parágrafos parafraseados, que são de outros autores, continuarão com a menção entre parênteses do sobrenome, do ano e da página. Meus queridos, é isso. Essa é a fase número 4, chamada revisão de literatura, conhecida também por técnicas de paráfrase. Um bom estudo e até a próxima videoaula.